Então, oi pessoal, espero que todos estejam bem nesse período de distanciamento social que nós estamos vivendo. Nós vamos iniciar agora a mesa de discussão sobre a importância da educação estatística na compreensão da pandemia da Covid-19. Essa mesa ela é uma proposta do GT12, tá, que é o grupo de trabalho que trata da educação estatística, é vinculado à Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a SBEM. Todos os professores que estão participando dessa mesa são membros deste GT, este grupo de trabalho. E quem tiver interesse, em conhecer mais sobre o GT, pode acessar o site da SBEM, e neste site vocês vão encontrar, então, a relação de membros, do grupo, e também os grupos de pesquisa dos quais nós participamos. Avisando mais uma vez, então, que essa mesa está sendo gravada, tá? E que brevemente o vídeo vai estar disponível no Facebook e no Instagram oficial do GT12. Esperamos em breve também poder anunciar, por estes meios de comunicação, outras propostas como esta. Obrigada, Suzy. Eu sou Luciane, eu vou começar essa apresentação e a gente vai começar... Deixa eu... Peraí, já tem... Não está passando os meus slides. Foi. Então, a gente vai começar pelos objetivos, desse nosso encontro, dessa mesa. Primeiro, eu queria também agradecer muito a possibilidade de estar aqui participando da mesa, o convite do Leandro, que teve a ideia, e do GT12, que abraçou essa ideia e que possibilitou a gente estar aqui. Então, essa mesa tem alguns objetivos, entre eles, um é contribuir para que a aula de matemática e estatística tenha uma relação com a realidade. Um outro objetivo é utilizar informações do nosso cotidiano para promover o desenvolvimento do pensamento estatístico e matemático crítico, Saber olhar essas informações e saber poder ler de forma crítica. O terceiro objetivo é promover a responsabilidade social durante a aula, utilizando os dados reais. Então, só para a gente... É claro que todos esses objetivos, eles estão presentes na base comum curricular, que é uma das questões que falam um pouco sobre como a gente pode ter o ensino hoje da educação básica, tentando promover o letramento matemático, estatístico, e trazer o cotidiano um pouco para a sala de aula, fazendo com que, então, o que a gente aprende na sala de aula, a gente consiga utilizar na nossa vida cotidiana. Bom, como a Suzy falou, todas as pessoas dessa mesa são membros do GT12, então a Suzy Samar, coordenadora do GT12, graduada em matemática, doutora em educação e ciências, professora da Universidade Federal do Rio Grande, da FURG, e o que ela vai apresentar para a gente aqui hoje é um tema sobre amostragem. A professora Irene Casola é mestre em estatística, doutora em educação da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, e o tema é modelagem das variáveis estatísticas. Esse é o tema que ela vai apresentar para a gente. Leandro Diniz é doutor em ciência da educação, mestre em educação matemática, licenciado em matemática, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O tema que ele vai apresentar para a gente é a interpretação de gráficos na mídia. E o professor Leandro Nascimento, doutorando em informática, é mestre em matemática também, licenciado em matemática, professor no município de Duque de Caxias, e também da Unesa e da FEUC. O tema que ele vai falar para a gente é sobre aplicações de dados reais e GeoGebra. E eu sou Luciane Velasquez, sou graduada em estatística, meu mestrado e doutorado em epidemiologia, sou professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e o tema que eu vou falar para vocês hoje é sobre números absolutos e relativos. Então, a gente, mais ou menos, programou que a gente tem falas em torno de 5, sem ultrapassar 10 minutos, então entre 5 e 10 minutos, para que a gente possa abrir a discussão e ouvir vocês, que é o que a gente quer principalmente. Então, iniciando essa mesa, eu trouxe aqui para vocês um panorama do que a gente está atravessando agora, que é a pandemia do Covid-19. Isso a gente considera uma pandemia porque ele está rapidamente, se alastrou por todos os continentes, e isso é uma definição do que é uma pandemia. Esses números são atualizados diariamente, só para vocês terem uma ideia, eu já me assustei porque eu já tinha essa apresentação, já estava pronta, eu estava com dados do dia 8, e quando eu fui olhar hoje de manhã para ver se já tinha atualização,
um total de número de casos confirmados, a gente tinha aproximadamente 20 mil casos confirmados de um dia para o outro em todo o mundo. Então, realmente, é algo que a gente está enfrentando, que é mundial. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui, essa minha fala é sobre qual será a melhor forma de apresentar esses dados. A gente está sendo o tempo todo inundado, né, bombardeado por informações, e eu vou discutir aqui um pouquinho com vocês, ter uma ideia como é que qual é a melhor maneira de apresentar ou de interpretar esses dados. Para iniciar essa discussão, eu trouxe esse dado aqui, essa informação que também foi atualizada hoje, dia 9, e aí a primeira coisa que a gente vê é um gráfico que está mostrando, a partir dos 100 dias, dos 100 casos, o eixo X, então, cada dia vai se passando a partir de 100 casos, e o eixo Y é o número de casos, e a gente vai olhando. E se eu perguntasse, por exemplo, olhando esse gráfico, qual que seria o país que tem uma pior situação da pandemia? E aí, se vocês pensarem, a gente pode olhar, uma das coisas mais naturais é pensar que os Estados Unidos hoje pode ser o país que esteja em pior situação de pandemia. E aí a gente pode olhar esses números com mais cuidado. Será que é os Estados Unidos que apresenta as piores situações? Espera aí que meu slide não está indo. Bom, foi. E aí a gente vai olhar para essa outra informação aqui. Então, olhando aqui primeiro na coluna da esquerda para a direita, a gente olhando para os casos confirmados, a gente olha que os Estados Unidos é o que apresenta o maior número de casos, né? Então, se a gente for olhar por esse indicador de número de casos confirmados, os Estados Unidos é aquele que aparece em primeiro lugar. Quando a gente olha em número de mortes, a gente vê que no ranking já não é mais os Estados Unidos que é o primeiro país. A gente olha e vê que a Itália, por exemplo, tem o maior número de casos. E aí a gente começa, então, a se questionar como a gente pode interpretar essa informação. Se eu olho por uma variável, que é o número de casos, eu tenho um país nesse ranking, mas se eu olho por uma outra variável, por exemplo, que é mortes, eu tenho um outro país no top desse ranking. E aí a gente, então, questiona que existem outros indicadores que a gente precisa olhar que levam em consideração algumas combinações dessas variáveis. Por exemplo, essa coluna laranja, a gente está mostrando o número de casos, entre os casos, quantos morreram, por exemplo, que é o que a gente chama de letalidade. Então, quando a gente olha para o país que está tendo uma maior letalidade, e aí a gente tem que entender o significado dessa letalidade. Espera aí que eu estou tendo dificuldade aqui, gente, que não está indo com a velocidade que eu imagino aqui a minha animação. Eu quero mostrar para vocês que quando a gente olha em letalidade, por exemplo, eu tenho a Itália, não está marcando, espera aí, eu não estou conseguindo passar a minha apresentação. Bom, são outros países que apresentam essa maior letalidade. Quando eu olho para a minha coluna do lado que é azul, que são os casos por milhões de pessoas, isso a gente chama a incidência, que é a velocidade por qual esses casos estão acontecendo, a gente já vê no ranking outros países, né? Então, por exemplo, a Espanha tem uma maior velocidade da doença, ou seja, o número de casos por milhões de pessoas já é um outro número. Para levar isso em consideração, eu tenho no meu denominador, por exemplo, o número total da população da Espanha, número de casos no numerador e no denominador o total da população. Então, agora eu não estou levando mais em consideração os casos confirmados, mas sim a população total. Quando a gente vem aqui para a informação, então, de morte por milhão, e agora eu estou numa taxa de mortalidade, que
A letalidade, então, como eu falei para vocês, era a morte sobre o total de doentes, a taxa de incidência, que é essa colunazinha azul, que significa o número de casos sobre o total da população. Isso é um indicador que me mede, então, a velocidade em que essa doença está desenvolvendo no país, e a gente percebe que o ranking dos países já mudam, passa a ser a Espanha, a Suíça, por exemplo, que está tendo uma alta incidência, velocidade dessa doença, e depois a gente tem a taxa de mortalidade, que é o número de mortes sobre o total da população. Percebam que a letalidade e a mortalidade, embora os dois coeficientes falem de morte, eles dão informações completamente diferentes. Então, a letalidade, ela fala da gravidade da doença, no sentido de, entre os doentes, quantos aquela parcela morreu, e a taxa de mortalidade fala o quanto essa doença está atingindo toda essa população. Então, eu posso ter uma taxa de mortalidade altíssima com uma letalidade baixa. Em alguns casos, eu tenho uma letalidade muito alta, de 100%, como algumas doenças, por exemplo, a raiva, ela tem uma letalidade de 100%. Todo mundo que for acometido pela raiva irá morrer de raiva. A gente tem 2 casos só no Brasil que fugiu essa exceção, mas ela é praticamente 100% a letalidade de raiva. Enquanto a taxa de mortalidade, ela pode ser extremamente baixa. A raiva, por exemplo, a taxa de mortalidade, porque quando a gente vê o número de óbitos em toda a população, esse valor é muito mais baixo. Então, isso é muito importante, principalmente quando a gente está comparando, querendo comparar. Então, por exemplo, se eu comparo o número de casos absolutos dos Estados Unidos, eu tenho uma ideia de que os Estados Unidos está numa situação muito pior, mas isso não é verdade quando eu olho para a incidência, quando eu considero toda a população dos Estados Unidos, porque aí eu vejo que os Estados Unidos ele cai lá para baixo, a Espanha, a Suíça, a Itália, a Bélgica está numa situação muito pior do que os Estados Unidos, por exemplo. Então, a importância da gente conhecer o denominador e pensar que denominador é esse que está me dando a informação. E como eu preciso de um denominador quando eu estou querendo comparar essas populações e esses países, tá bom? Por outro lado, a gente precisa estar atento, que é uma coisa que tem se falado muito na mídia agora, em relação ao número de testes, né? Se a gente só testa paciente grave que está no hospital, que é o que tem acontecido atualmente no início dessa infecção, e isso também está acontecendo porque a gente tem um número reduzido de testes, né? A gente está o tempo todo sendo informado que agora que os testes estão chegando, estão sendo avaliados para se conhecer a sensibilidade e especificidade desses testes, porque também não adianta um teste que vai me gerar muitos valores de falso positivos e falso negativo. Então, na hora que a gente está avaliando esses números, a gente tem que levar isso também em consideração. Mas é claro que se eu estou testando só os casos graves, a letalidade da minha doença vai estar muito maior. Então, às vezes, essa informação da letalidade, nesse momento que a gente está da epidemia aqui no Brasil, ela pode não ser a letalidade correta, ela é uma letalidade que está viciada, enviesada, porque a gente está olhando, a gente só tem confirmação dos casos mais graves que foram hospitalizados. Por isso é tão importante se a gente conseguir testar toda a população. E se a gente não conseguir testar todas, pelo menos a gente usar técnicas de amostragem, que é o que vai ser falado logo depois, para que a gente conheça, pelo menos, qual a proporção da população que está positiva ou não para o coronavírus. Então, só para fazer aqui também uma comparação, olhando para os nossos dados nacionais, quando a gente olha para a nossa pandemia aqui dentro do Brasil, é comum as pessoas acharem que o estado de São Paulo é a pior situação do Brasil. Isso também não é verdade. A gente tem lá o maior número de casos absolutos porque a maior parte da população do Brasil está em São Paulo. Então, por causa desse denominador. Então, eu trouxe aqui para vocês, ao lado do seu dado de boletim epidemiológico do dia 6/4/2020, não tinha ainda, ele sai semanalmente, né, então ainda não saiu dessa semana, mas esse gráfico, a parte verde, por exemplo, ela está mostrando para a gente, são os estados em que a incidência está menor do que a incidência média nacional. Perceba que a incidência nacional é 5,7 por 100 mil habitantes. É também interessante a gente observar, né,
pensando numa aula que isso é uma média, né? Eu estou olhando o número de casos dividido pela população. Então, isso não deixa de ser uma média. Então, a incidência média no Brasil é 5,7 por 100 mil habitantes. Os estados que estão em vermelho, então, esses estados que a barra são vermelho, eles estão acima dessa média. O amarelo, eles estão a metade dessa incidência nacional, né? Então, só para a gente ver que, por exemplo, no Brasil, o estado, né, o Distrito Federal, é onde tem a maior incidência de coronavírus nesse momento. Depois Amazonas, Ceará. E aí a gente pode observar que o São Paulo, por exemplo, também está com uma taxa elevada, mas não é onde está a maior incidência desses casos. Então, bom, eu estou terminando a minha fala entre os 5 e 10 minutos e eu queria concluir aqui com vocês rapidamente, então, que números isolados, eles não informam, se a gente não define um contexto em que aquele número está sendo mencionado, informado, se a gente não conhece sobre esse contexto, não é possível interpretar essas informações. Por isso é tão importante na hora que a gente vai olhar para esses números, para essas informações que estão nos rodeando, que a gente leia sobre o assunto, que a gente entenda um pouco mais e que a gente consiga passar essa informação para a sala de aula. Senão a gente acaba sendo, a população acaba sendo influenciada, né, e olhar um número grande, olhar um número absoluto e achar que ali está a maior população, que a gente vê muitas vezes esse tipo de coisas nos noticiários. Outra coisa interessante é falar sobre a letalidade e a mortalidade, que são denominadores diferentes, então a interpretação é muito diferente. A gente, às vezes, vê na mídia falando isso de uma forma como se estivesse falando da mesma coisa. São denominadores diferentes, então são interpretações diferentes e não necessariamente uma maior letalidade leva a uma maior taxa de mortalidade ou vice-versa. Elas não estão totalmente relacionadas porque o denominador da letalidade é o número de casos de doença, e não o total da população. Para a gente comparar outro grupo, a gente precisa, e aí eu estou falando de grupos como, se eu estou comparando países, se eu estou comparando estados, ou se eu estou comparando faixa etária, a gente precisa saber quem é o denominador. Então, tem muita gente falando assim, aqui no Brasil os casos graves estão mais em jovens do que idosos. Será? Eu estou olhando aquele número de casos graves no total da população jovem e eu estou olhando aquele número de casos graves do total da população mais envelhecida? Porque se eu estou olhando só em relação ao número total de casos, isso pode não ser verdade, tá bom? Então, a gente olhar o denominador é muito importante quando eu quero comparar esses grupos. Outra questão é que o número absoluto, ele às vezes ele é importante. Por exemplo, nessa epidemia, ele é muito importante para eu dimensionar o número de leitos que eu preciso, o número de medicamento, o número de teste diagnóstico, mas não para fazer a comparação. A gente tem que ter muito cuidado ao usar o número absoluto para querer comparar coisas. E a última conclusão é que fique em casa, tá bom? Eu vou passar agora para o Leandro Nascimento, que vai ser o próximo, que vai continuar. Eu vou parar aqui o meu vídeo, não é isso, Leandro? Uma boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar com os colegas. Saúdo os colegas também que participam ativamente dessa mesa. Professora Irene, professora Luciane, professora Suzy e o professor Leandro Diniz. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, o meu objetivo foi trazer alguns recortes de notícias, de jornais, então são aplicações da vida real e que podem ser facilmente colocadas, mostradas e aplicadas pelo professor do ensino básico nas escolas e para os alunos e gerar uma reflexão importante sobre a aplicação da matemática em diversos contextos. Então, nesse artigo da USP, fala sobre a matemática prevendo cenários para a Covid-19 e a mudança de rumo de governos. E aqui eu mostro um estudo lá do Imperial College London, em que eles apresentam diversos cenários sobre as medidas de mitigação
ou não. Então, no primeiro cenário, sem as medidas de mitigação, o número de mortes alcançaria mais de 1 milhão de pessoas, né, aqui no Brasil. Evidencia também o cenário 4, em que a supressão, se ela fosse tardia, mesmo assim teríamos 206 mil mortes, e com a supressão precoce, o estudo revela que teríamos 44.212 mortes. Mas por que eu trago esses dados? Para poder realmente salientar a importância do isolamento, né? do momento de quarentena que nós vivemos. E aí eu vou mostrar para vocês no final da minha apresentação um applet que eu desenvolvi no GeoGebra que retrata essa situação em que aqui nós colocamos que cada pessoa pode infectar até 3 pessoas. Bom, aqui também mostramos que o número de casos, né, em determinado ponto dessa pandemia, aqui no Brasil, chegou a dobrar a cada 2 dias. Então, esse artigo mostra que esse intervalo varia, né, de 2 a 3 dias, e ele foi um estudo desenvolvido por pesquisadores tanto do Brasil quanto do exterior. Então, podemos ver aqui a Unesp, a UNB, a UFAB, a USP e o Observatório Covid-19 BR. E esse era um cenário que também acontecia lá na Itália, né? Mas a Itália, depois que ela colocou o confinamento como uma política pública, esse intervalo foi para de 4 a 5 dias. Mas por que eu faço esses recortes, né? Nós também desenvolvemos um applet para poder mostrar esse crescimento exponencial comparando com um crescimento linear. Então, essas situações de dobro de contágio e de ocorrências é claramente um crescimento exponencial, né, que o professor também do ensino básico, do ensino médio, ele pode levar isso para a sala de aula com diversas abordagens, e a gente vai ver isso na prática acontecendo lá no applet do GeoGebra. Então, nós vamos fazer esses pontos aqui terem algum movimento, e com isso vocês vão ver, né, e aí vamos poder mostrar também para os alunos que o crescimento exponencial ele é muito mais rápido que o crescimento linear. Bom, eu também propus para os meus alunos de ensino básico, lá da Prefeitura de Caxias, algumas reflexões sobre o painel do Rio, né, relacionado à Covid-19. Então, nós tínhamos aqui no dia 28, esse número aqui de casos confirmados, 489, e com apenas 31 hospitalizados, né? Então, eu propus para os meus alunos algumas reflexões sobre o conceito de probabilidade, em que eles faziam as questões e me mandavam para a correção. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a possibilidade, né, que o professor de matemática ele pode desenvolver através desses dados que estão disponíveis. Aqui nós vemos, por faixa etária, a quantidade de ocorrências, né, de confirmados. Os dados aqui são do dia 28 de março. E também fizemos uma questão olhando para esse gráfico. Então, aqui o aluno está interpretando o gráfico, né, e também está desenvolvendo o conceito de probabilidade. Uma outra questão que eu também propus foi olhando o painel, agora sim, do Brasil. No dia 1º de abril, nós tínhamos 6.836 casos confirmados. E aqui eram separados os casos confirmados em cada região. Então, propus uma questão também de probabilidade, imaginando o sorteio ao acaso de uma determinada região. Bom, aqui já é o painel do dia 7 de abril, e também fizemos reflexões parecidas com relação a esses casos. Então, através desses dados que foram disponibilizados pelos órgãos, né, nós podemos também levar esses dados da realidade para dentro da sala de aula, ajudar os nossos alunos na reflexão do confinamento e propor sempre que eles possam utilizar a matemática como uma ferramenta bem útil no dia a dia deles. Agora eu vou compartilhar a tela do GeoGebra com vocês. Então, nesse primeiro applet, vocês estão vendo a tela do GeoGebra?
Sim, estamos vendo. Sim. Então, aqui, ó, imaginando que essa pessoa aqui fica em casa, tá vendo? Ele não consegue infectar outras pessoas caso ele seja portador da doença, né, do vírus. Aqui, ó, podemos tirar várias pessoas aqui, então, e vamos ver que o número de casos, né, de expansão da doença, ele diminui. O professor pode utilizar para trabalhar a progressão geométrica, né, nesses casos, e esse applet eu posso disponibilizar para os professores de matemática também trabalharem com seus alunos. Eu vou compartilhar agora o outro arquivo do GeoGebra. Então, nesse arquivo aqui, nós temos duas constantes aqui. Esse A, ele representa justamente o intervalo, né, em que dobra. Por exemplo, um caso lá no Brasil, dobrava de 2 a 3 dias. Então, eu posso colocar aqui um número entre 2 e 3. Claro que você pode ajustar isso aqui de acordo com o caso específico. Ou lá na Itália, né, que era de 4 a 5. Repare que nesse momento aqui, ó, o crescimento linear ele é um pouco mais rápido que o exponencial, mas rapidamente, depois da interseção, o crescimento exponencial ele chega a explodir. O professor pode trabalhar, então, aqui a interseção de funções, pode trabalhar a velocidade do crescimento exponencial, que é muito mais rápido, e também pode trabalhar a restrição do domínio aqui das funções. Então, como os nossos colegas falaram também, eu gostaria de orientar e solicitar que vocês fiquem em casa e que essa reflexão nós possamos também proporcionar aos nossos alunos. Agradeço a oportunidade mais uma vez e passo a fala ao próximo colega. A minha fala, ela está direcionada para o professor de matemática a partir do 9º ano, né? E eu vou me focar na leitura de informações e como podemos explorar esses dados. Em primeiro lugar, eu vou me reportar a Gal nos componentes do letramento estatístico. Então, Gal fala que da parte cognitiva, nós devemos atentar ao letramento, ao conhecimento matemático, ao conhecimento estatístico, a capacidade de formular questões críticas e conhecimento de contexto. E, claro, na parte afetiva, as nossas crenças e atitudes e a nossa postura crítica. Bem, quando eu leio esse gráfico, quão contagioso e mortal é cada uma das doenças que acometem o mundo, a humanidade, né? Nós vemos aqui, e aí o professor que está começando a trabalhar vai apresentar o plano cartesiano, ele poderia utilizar esses dados já para mostrar o que é leitura em contexto. Então, nós temos aqui, no eixo X, o número médio, né, de pessoas infectadas por cada pessoa infectada. E no eixo da ordenada, nós temos a letalidade, né? Quantas pessoas infectadas morrem, em porcentagem. Então, se a gente olhar, o ebola e a gripe aviária, elas são mortais. E quando a gente olha, cadê aonde que está o sarampo, aonde que está a gripe espanhola e aonde está o Covid-19, está aqui embaixo. Só que prestem atenção que nós estamos com uma escala de 0 a 60, mas não está indo de 10 em 10. Por quê? Porque eles conseguiram ampliar de 0 a 0,1%, de 0,1% para 1% e de 1% para 10%. Por que eles fizeram isso? Para poder enxergar melhor, né? Dar um close, vamos dizer assim, nos diversos tipos de informações sobre as doenças tipo da gripe. E nesse gráfico aqui, e a minha ideia não é a perfeição dos dados, eu peguei os dados, né, e até porque é muito complexo, se eu vou levar isso para a sala de aula, eu teria que trabalhar com papel quadriculado ou papel milimetrado, e a ideia não é tornar mais complexo, mas simplificar.
Então, eu aproximei, adaptei, e a ideia, se eu quero trabalhar isso na escola, eu tenho que providenciar a tabela com os dados e uma malha quadriculada para que os estudantes possam colocar esses dados. Mas aonde que eu quero chegar aqui? Vejam que a gripe espanhola, a Covid-19 e sarampo, elas têm a mesma letalidade, quase, né? Vocês vão ver que está em torno de 2,5%. E a taxa de contágio, por exemplo, do sarampo é 3 vezes, quase 4 vezes a da gripe espanhola. Aí eu vou perguntar assim, uai, como assim? Como é que uma doença consegue atingir a humanidade e outra não? Então, essa capacidade de formular perguntas é o que o Galo vai chamar, né, de questões críticas. Né? Então, nós temos que começar a incentivar o nosso aluno, que nosso aluno comece a se perguntar por que o sarampo, que é muito mais contagioso, ele não é tão letal quanto o Covid-19. E aí vamos conjecturar. E para conjecturar, nós vamos precisar de nossos professores de biologia, de ciências, que podem nos ajudar nesse diálogo, né? Então, será que a maioria das pessoas já está vacinada, apenas 30% não se vacinou? Né? A vacina caiu aqui no Brasil para cerca de 70%. E eu estou falando de cobertura vacinal. Tem um professor de matemática, sabe o que é cobertura vacinal? Né? Não é nada mais que a porcentagem de pessoas que tomaram a vacina em relação a quem deveria ter tomado a vacina. E esse tipo de contextualização que a Luciana traz, a necessidade da gente entender esse conceito, eu acho que esses dados são maravilhosos. Bom, acompanhando aqui os dados de casos acumulados e de mortes, o que nós observamos? Primeiro, que parece que é muito pequeno e que não tem relação nenhuma. Não, se a gente colocar em 2 escalas, né, eu uso outra escala, nós vamos ver que a trajetória é praticamente a mesma, como vocês podem ver, né? E aí a gente pode modelar, já não do ponto de vista matemático, mas do ponto de vista estatístico, e é claro que isso na educação básica a gente não vai conseguir, só na educação superior, mas não impede que a gente faça esse tipo de exercício, né? Aqui apenas retomei o gráfico da Luciane, porque a gente não trabalha os dados com os dados lineares, a gente trabalha com o logaritmo de. Assim que quando o aluno pergunta, professor, aonde vou usar o logaritmo? Pois bem, aqui vamos usar o logaritmo, né? E aqui eu trouxe para vocês como é que o Brasil está em termos das curvas da letalidade em relação aos países que estão sofrendo muito mais com a pandemia, né? E a gente pode fazer isso? Sim, nós podemos fazer isso, né? Aqui eu trago um diagrama de dispersão, onde estamos relacionando o total de mortes confirmadas com o número total de casos confirmados. Então, nós temos um diagrama, isso é feito dia a dia, e nós temos, então, né, podemos observar que há uma relação linear, há um padrão. E aí, nós poderíamos, então, pegar os dados do Brasil e relacionar. Então, por exemplo, se eu colocar na escala linear, né, tiro o efeito do tempo e coloco casos confirmados e na ordenada as mortes confirmadas, eu vou ter uma relação linear, certo? E eu posso deixar os pontos e pedir para os estudantes escolherem 2 pontos e ajustar a função afim. Com 2 pontos, nós podemos calcular, como fez o Cláudio Vitor na dissertação dele. E aí nós podemos trabalhar com o logaritmo, né? E fazer a mesma coisa. E aí a gente vai ver que é perfeita, a relação é perfeita. Sim, mas interpretar o logaritmo é muito mais complexo do que interpretar
uma função afim. Então, por exemplo, na função afim, e uma coisa que é muito importante, Leandro, é o conceito de covariação. O que é covariação determinística, né? Então, o Leandro falou do conceito de variação, que se referiu na hora que modela, com covariação determinística ou matemática, como alguns autores chamam. Aqui é covariação estatística, né? Por quê? Porque quando a gente vai falar qual o meu delta X e qual o meu delta Y, né? Isso é um número médio. Ele não é por cada dia, ou não, por cada 100, exatamente vai acontecer isso. Não, nós temos uma média. Então, por cada 1000 casos a mais, quantos morrem? E aí o coeficiente angular vai dizer 0,05 ou 5 em cada 100. E aí, então, nós estamos falando de quê? Taxa de crescimento médio, estamos falando de o que é o coeficiente angular, o que é o coeficiente linear, né? E estamos trabalhando, modelando variáveis estatísticas e não variáveis matemáticas determinísticas. Eu vou disponibilizar também já o arquivo Excel para vocês, e aqui as referências. Nós temos trabalhado tanto com a cobertura vacinal na dissertação do Wellington, né, que trabalhamos a importância das vacinas e ver o número de vacinas que foram tomadas e a cobertura vacinal. Já trabalhamos na dissertação do Vital com a importância de uma alimentação saudável, porque nós temos que cuidar hoje dessa juventude. Essa juventude tem que aprender a comer bem, comer saudavelmente, arroz, feijão, né? Que não é essa comida industrializada que pode colocar em risco. E veja que quem são os mais afetados são os diabéticos e os hipertensos. Se a gente não começar a trabalhar na escola com nossos estudantes a importância de uma alimentação saudável, de hábitos de se exercitar e tudo mais, nós vamos ter uma geração hipertensa. Nós vamos ter, já temos uma população hipertensa e diabética. Então, vem uma pandemia dessa, é um salve-se quem puder. Então, eu acho que a grande lição dessa pandemia é mostrar a gente o poder da gente. Nós somos professores, formamos professores e temos nas nossas mãos o conhecimento escolar, a matemática, a estatística, que pode libertar, dar autonomia a esses estudantes, deles compreenderem esse fenômeno e os problemas que afligem o mundo, né? Que não é só a pandemia. Nós temos problemas tão sérios quanto a pandemia. Então, é um momento em que nós precisamos dialogar, professores de matemática, precisamos dialogar com o professor de biologia, de química, de ciências, de sociologia, para entender as fake news, né? Então, é um momento ímpar, eu agradeço e me coloco à disposição. E vou passar a minha fala agora para Leandro Diniz. Obrigado, Irene. Então, boa tarde mais uma vez a todos e a todas. Então, como foi dito, essa é uma ação do GT12, da SBEM. Quero saudar a todos e todas, meus colegas da mesa, meus colegas do GT12, professores e professoras em vários estados do Brasil, colegas de outros países também, que a gente já percebeu aqui no chat. Então, desejo uma boa passagem por esse período e que a gente possa voltar às nossas rotinas o quanto antes. Então, vou compartilhar com vocês os meus slides, tá? Ok, eu percebi que vocês responderam sim aqui no chat. Obrigado. Bom, então, a minha fala vai focar a interpretação dos gráficos estatísticos dos casos do novo coronavírus na Bahia. Por quê? Primeiro, retomando que a estatística ela é a ciência que é trabalhada, que tem um método e que esse método é trabalhado em diversas áreas do conhecimento e ela trabalha com incerteza, diferente da matemática. E essa pode ser uma dificuldade para os alunos da educação básica e também para para alguns colegas professores compreenderem essa natureza da estatística.
e na identificação de padrões. E é a partir daí, parte desses dados que o método estatístico coleta para poder organizar e interpretar são dados quantitativos, que nós conhecemos por números. E a gente só pode interpretar esses números dentro de um contexto. Eles só fazem sentido quando a gente olha para o contexto. É diferente da matemática pura, que muitos conteúdos são trabalhados não necessariamente relacionados a um contexto. Pode ser só na matemática pura. E na estatística isso não faz sentido. E como é que essa mesa surgiu? A possibilidade de a gente estabelecer um bate-papo surgiu a partir de uma reportagem de uma TV aqui no estado da Bahia, né? Para quem fora do Brasil, é uma região que fica no nordeste do Brasil, e uma repórter de um telejornal, ela apresentou esse gráfico que vocês estão vendo aí, e a partir daí gerou uma discussão dentro do WhatsApp do GT12, e surgiu uma discussão porque ela usou o termo palmo, e ela colocou a mão assim nessa posição para marcar a distância do número de casos, número real e o número projetado para o dia 25 de março. E ela usou o termo palmo e colocou assim com a mão para colocar a distância entre esses valores no dia 25 de março. E aí gerou toda uma discussão no grupo sobre esse uso. Inclusive, a gente entrou em contato com a TV, enfim, e aí gerou a possibilidade dessa mesa. Foi a partir e aí a gente pode discutir por que o gráfico de linhas é o mais adequado para representar essa situação. Que eu estou colocando, então, portanto, da Bahia, mas a gente poderia projetar, vocês podem fazer esse exercício de projetar para qualquer outro estado, cidade ou país, né? A Bahia, ela tem um dado interessante, aí casa um pouco com o que os colegas vêm falando. O dia 6 de março foi o dia que o Boletim divulgou como sendo o primeiro caso, que é de uma moradora de Feira de Santana, que chegou da Itália. Mas, na verdade, ela chegou no dia 26. E se a gente for como até uma colega colocou no chat, se a gente for colocar... na verdade, a gente tem um delay, a gente tem uma diferença entre o número de casos e o resultado dos exames, né? Então, a gente tem esse delay e, na verdade, o número é maior, e também tem a questão da amostragem, que a professora Suzy vai aprofundar depois da minha fala. Então, a Bahia, a partir desse dado do dia 26, foi o dia que essa primeira pessoa, cujos resultados saíram no dia 6 de março, ela testou positivo para o novo coronavírus, e a partir daí a Bahia começou, a partir de fevereiro, na verdade, dia 26, desse possível primeiro caso, a Bahia começou a ter algumas ações, como, por exemplo, boletins diários, formação para o pessoal da área de saúde, palestras, cursos. O secretário de saúde fez uma parceria com o secretário do estado, com o do município de Salvador, que é onde concentra o maior número de casos aqui da Bahia, e tem boletins diários, até para evitar disparidade entre valores. Então, a Bahia, ela se preparou para esse momento, por isso que hoje, como eu vou mostrar para vocês posteriormente, é tido como uma região do país que tem um número de casos considerado baixo, né? Então, essa evolução do número de casos com relação ao tempo nos coloca a pensar se o gráfico de linhas é o mais adequado. Vejam que a gente tem dados que são discretos, mas a gente tem uma série que é temporal. Então, para avaliar a evolução dos casos no tempo, o gráfico de linhas seria adequado, tá? Por causa disso. Para isso, o que é que eu posso explorar? E aí é importante, a gente tem vários trabalhos, que a gente tem orientado, inclusive, trabalhos assim, e já tem pesquisas desde o CUCIL, na década de 80 do século passado, já colocava a necessidade de a gente fazer a compreensão dos dados, e aí eu estou com o mesmo problema dos colegas, o slide não está passando, mas eu vou falando. Então, a gente pode ler um dado, fazer a leitura de um dado, por exemplo, de um valor, como eu fiz do dia 25 de março, né, um valor real, um valor projetado, o título do gráfico, o tema,
o significado do gráfico de linhas azul, por exemplo. Eu posso fazer uma leitura entre os dados. Com essa leitura entre os dados, eu posso, por exemplo, identificar qual é o maior valor, identificar qual é o menor valor, enfim, fazer uma comparação, portanto, eu tenho que olhar entre dados para poder tirar essa conclusão. Ou eu posso também fazer uma combinação desses dados, ou seja, eu posso, aqui no caso não faria muito sentido porque a gente está falando em frequência acumulada, mas se não fosse, se fosse o valor diário, eu poderia pegar nos 10 primeiros dias quanto teria e somar esses valores, por exemplo. E também eu posso adicionar um valor a outro, por exemplo, qual é a diferença entre o dado real e projetado em um determinado dia. Então, eu poderia fazer isso e também eu estaria comparando dados, né? Fazendo leitura entre os dados. E eu posso fazer leitura além dos dados, que seria fazer uma projeção. Aqui a gente já tem essa projeção, né? Porque já passou o dia 26, 27, 28, enfim. Mas se eu tivesse um dado de hoje, por exemplo, o de ontem, eu poderia pensar numa projeção para os próximos dias, ou para o próximo mês. E é por isso que a gente pode falar em pico, por exemplo, que é o valor que essa função começa a decair, né? Essa função não, perdão, esse gráfico, ele começa a decrescer se a gente considerar a quantidade de casos diários, né? Mas só que isso não é suficiente, porque aqui só considera aspectos que são da matemática e da estatística. O Monteiro, ele coloca que há outros fatores que interferem nisso. Por exemplo, a referência contextual, né? Que é o quê? Todo gráfico estatístico se refere a um tema da realidade. Então, envolve aspectos que são políticos, sociais, econômicos. Então, isso tem que ser considerado no processo de interpretação do gráfico. Além disso, a gente pode estar envolvido de alguma forma com esse gráfico. Então, eu posso apresentar exemplos de experiências pessoais. Por exemplo, se eu tivesse tido coronavírus, graças a Deus não, ou se alguma pessoa próxima a mim, eu poderia falar dessa experiência. E isso poderia também no momento que eu estou interpretando esse gráfico, eu poderia também manifestar sentimentos e emoções. Então, também teria uma expressão afetiva envolvida com isso. E na minha tese de doutorado, eu trago mais um elemento para contribuir com esse processo, que como tem a ver também com o contexto, todos esses temas têm a ver com esse contexto fora da matemática e, portanto, fora da estatística, né, contexto real, que é a etnomatemática. Então, todos esses elementos podem contribuir nesse processo, coisas que podem estar relacionadas dentro do processo de interpretação de gráficos estatísticos. O que vocês estão vendo são os dados atualizados da Bahia. Aqui já tirei os dados projetados, eu deixei os dados reais. Como eu falei, existe um boletim diário, e o último boletim diário de ontem, no final da tarde, a evolução dos casos é essa que vocês estão vendo aí, né? Essa que vocês estão vendo aí. E vejam, a Bahia, ele tem hoje apenas 3,46 casos por cada 100 mil habitantes, né? Como eu falei, eu coloquei no chat, melhor dizendo, o Distrito Federal é o segundo, que não é estado, né? Enfim, segunda região administrativa do Brasil, que tem 16,9, e o Amazonas é 19,4. Teve uma crescida acentuada dos últimos dias, né? No estado do Amazonas. Ceará, 15, São Paulo, 14,6 casos a cada 100 mil habitantes, são os estados do Brasil que tem maior número de casos. A Bahia tem 5,54% dos casos notificados, tem uma média de 40 anos, então tudo isso pode ser explorado, então mais um dado que a gente pode explorar, o significado de média, e tem uma amplitude de casos com pessoas com 4 dias a 96 anos. E aí eu trago um dado interessante, que o Luciano até pontuou também, o maior número de casos, esse dado é de ontem, do boletim, esse recorte, essa tabela, melhor dizendo, é de 30 a 39 anos, aqui tem o maior número de casos, são 138, só que o coeficiente é de 6,02. E o maior coeficiente são de pessoas de 50 a 59 anos,
que é 6,87. Mas é curioso dizer que Bahia tem pessoas com 4 dias nascidas já têm coronavírus, e a amplitude vai até 96 anos. Então, é uma amplitude grande, né? E também pode ser explorada por nós. Tá? Para finalizar a minha fala, eu quero fazer um convite para vocês, já deixar esse convite no Instagram, DAMATCFP, na próxima quinta-feira, dia 16 de abril, às 14 horas, eu vou fazer um bate-papo com os alunos do DA, do curso de Licenciatura em Matemática aqui da UFRB, da universidade que eu trabalho. O título da minha fala vai ser Curiosidades sobre Gráficos Estatísticos e o Novo Coronavírus. É uma ação do projeto Matemática na Quarentena, né, do colegiado do curso de Licenciatura em Matemática aqui da UFRB. Tá? E já informo para vocês que essa mesa atual de hoje, ela vai estar disponível no YouTube e também nesse Instagram que está aqui, que é o Educação Estatística, sem cedilha, sem acento, _ GT12. Tá, gente? Então, é isso que eu queria falar para vocês, e eu passo a palavra agora para minha colega Suzy. Obrigada, Leandro. Então, eu também quero externar a minha satisfação de poder estar aqui conversando com vocês. É um tema tão importante, e podendo evidenciar, né, a contribuição da educação estatística nesse processo. Como os colegas já comentaram, eu vou abordar a questão da amostragem, e como a Luciane colocou, né, é preciso compreender o contexto para que a gente possa interpretar as informações. Então, nesse caso, a estatística ela contribui muito para nesse processo, né, de obtenção de informações através da coleta de dados. No planejamento, então, de ações, né, elas têm sido tomadas, não só aqui no Brasil, mas nos outros países também, a partir de estudos científicos. Aqui, inicialmente, para se poder traçar, né, o planejamento que seria feito no Brasil, vamos utilizando os dados de outros países, como a Itália, a China, né, a Espanha, mas o ideal era que nós levássemos em consideração o nosso contexto, ou seja, testar a população brasileira, ou seja, o ideal seria testar todos os brasileiros. No entanto, né, isto é inviável por vários motivos. A falta de material para testar toda a população e o tempo necessário também para processar essas análises. Então, um pouco desse isolamento, né, desse distanciamento social que nós estamos vivendo, é uma forma de dar tempo para que as instituições da área da saúde, elas possam se preparar, né, para fazer esse atendimento. Então, em situações em que nós não conseguimos fazer a testagem de toda a população, a estatística ela vem a contribuir, porque aí, nesse caso, nós podemos, através, né, de uma amostra que seja representativa da população, conhecer um pouquinho mais sobre o que está acontecendo. E para isso eu trago para vocês um estudo epidemiológico da Covid-19, que vai começar a partir da semana que vem aqui no Rio Grande do Sul. Esse estudo está sendo coordenado pelo reitor da Universidade Federal de Pelotas, o professor Pedro Halal, em parceria, né, com especialistas de outras 4 universidades aqui do estado, universidades federais, o governo do estado do Rio Grande do Sul também é parceiro, e alguns setores privados. O Ministério da Saúde está enviando os testes, né, para este estudo. E o objetivo deste estudo epidemiológico é estimar o percentual de pessoas infectadas no estado do Rio Grande do Sul por meio de inquéritos epidemiológicos sequenciais. Conhecer a velocidade, né, a evolução que o coronavírus vem se alastrando no estado, identificar o percentual da população que é assintomática, ou seja, aqueles que estão infectados, mas não apresentam, né, os sintomas, e auxiliar na definição de estratégias de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Então, como é que está sendo, né, o planejamento deste estudo? A partir de critérios do perfil populacional, né, da população do Rio Grande do Sul, obtidos junto ao IBGE, a pesquisa de campo, ela será realizada em 8 regiões, como vocês podem observar aí no mapa, né, ali a maior circunferência é a região metropolitana, que é a Grande Porto Alegre, né, que tem o maior número de casos aqui no estado. Vão ser realizadas 4 testagens neste estudo, tá, com intervalos de 2 semanas. Então, vão ser 4.000 testes, depois de um intervalo de 2 semanas, vão ser realizados mais 4.500 testes e assim por diante.
totalizando, então, 18 mil testes. Então, os resultados obtidos, né, por meio da amostragem, possibilitarão identificar a prevalência da doença por regiões, o contingente de pessoas atingidas pelo novo coronavírus, mas que não apresentam sintomas, e projetar a incidência de casos mais graves, e o grau de letalidade da doença, né, alguns dos conceitos aí, então, que a Luciane já discutiu, e já evidenciou a importância, né, de nós podermos ter informações suficientes para poder calcular, né, essas taxas de uma forma mais fidedigna, porque nós, os resultados, os dados que nós estamos trabalhando hoje, eles são dados muito parciais, porque não estamos testando toda a população, né, apenas os casos mais graves. Eu trago também, né, um outro estudo que foi publicado ontem. Um estudo que está sendo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que esses pesquisadores testaram profissionais da área da saúde, tá? Foram realizados 700 testes, e de acordo com este estudo, 25% dos profissionais de saúde do Rio de Janeiro que foram testados tinham Covid-19, tá? O teste deu positivo. Aqui nós temos a taxa de infecção, né, de profissionais da saúde, aí aqui nós estamos comparando isso com os resultados de outros países. Na Itália, essa taxa é de 15%, Portugal e na Espanha, né, a taxa de infecção dos profissionais da saúde é 20%, e na rede pública do estado do Rio de Janeiro, 25%. Isso nos chama atenção, né, e traz algumas preocupações, principalmente em relação à falta de equipamentos de proteção para os profissionais da saúde, e também em relação à rápida disseminação do vírus, né, pelo estado do Rio de Janeiro. Então, vocês podem observar o quanto é importante que esses testes estejam realizados, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais, né, da realidade que nós estamos vivendo. Então, a amostragem, ela é muito importante para ser trabalhada, né, para contribuir nesse momento, porque ela permite inferir sobre a população a partir do estudo de uma amostra. Então, são alguns desses exemplos que a gente está trazendo, algumas dessas informações nessa mesa, até para estimular os professores, né, que estão continuando com as suas aulas, né, de forma online, à distância, para levar os alunos esses dados reais, para poder contextualizar os conceitos, tanto de matemática quanto de estatística, né, que estão sendo trabalhados neste momento na escola. E além disso, né, então, tanto o professor, quando ele começa a contextualizar esse trabalho através destes dados, ele tem a possibilidade de conscientizar os seus estudantes da importância do cuidado com seus familiares, né, o porquê que nós temos, o porquê que a estratégia adotada no momento foi esse distanciamento social, e também para eles ficarem bem conscientes do cuidado com seus familiares, pais, avós, principalmente das pessoas que estão na faixa de risco. E, além disso, né, esses estudos, ter conhecimento do que está sendo feito e como está se chegando às estratégias, né, e ao planejamento de como enfrentar essa pandemia, evidencia a importância, né, dos estudos científicos e o quanto eles contribuem, né, neste momento. Então, assim, mais do que tudo que a gente quer ressaltar aqui, é o valor da ciência, né, na manutenção da vida, né, e aqui a gente entendendo a estatística também como ciência. Então, nós queremos agradecer a participação de vocês, e agora a gente vai abrir para um segundo momento, para que vocês possam fazer as perguntas, né, e contribuir. Enquanto vocês vão se manifestando, a professora Luciane vai compartilhar conosco um vídeo, tá? Para a gente finalizar a nossa fala. Eu não sei se algum outro colega quer fazer algum outro posicionamento. Então, aí vocês têm essa imagem, né, que tem sido bastante trabalhada na mídia, sobre as duas curvas, a importância do achatamento da curva. Então, só um pouquinho para começar a rodar. Eu acho que é uma imagem, assim, bastante impactante, né, que a gente compreende bem a importância de que
fiquem em casa, né, que a gente tem comentado tanto, para poder o sistema de saúde dar o atendimento adequado a todas as pessoas, né, que venham a necessitar. Vou dar uma lida aqui no chat. Tem uma pergunta no chat. Não, Coloca. A Carolina, ela está perguntando se a educação estatística seria muito mais importante que os conteúdos. Ela está fazendo isso, a pergunta em espanhol. Carolina, para mim, as duas coisas são muito importantes, porque necesitamos enseñar la media, la mediana, los porcentajes, la frecuencia, la tabla de distribución de frecuencia, el diagrama de dispersión, todo eso. Pero si enseñamos solamente eso, no vamos a formar una persona que sea capaz de leer el mundo. Entonces nosotros debemos, en la medida de lo posible, contextualizar, traer ejemplos del cotidiano de nuestros alumnos para trabajar. Y eso es muy fácil. Estadística es muy fácil trabajar. Podemos trabajar con, por ejemplo, el bullying en la escuela, podemos trabajar la cobertura vacinal, hay mucho material que podemos trabajar con los alumnos en la vida diaria. Y a propósito de colectar los datos, esos alumnos van a ver cómo esos datos son generados, cómo esos datos se transforman en estadísticas. Y ahí sí, poder entender qué es el número medio de contagio, y por eso me quedo en casa, porque si yo me quedo en casa, la media va a bajar, y si la media baja, entonces voy a contaminar menos, y el sistema de salud va a poder se preparar para dar un buen atendimiento a las personas más graves. Entonces, la cuestión no es un dilema entre contextualizar y cuidar del contenido. Al contrario, precisamos entender bien ese contenido y enseñar las propiedades, la media de la mediana, para que ese niño, ese joven sabe por qué se tiene que quedar en casa, por ejemplo. Y en este caso, por ejemplo, para mí tiene que ser la media, não pode ser la mediana. O pessoal está pedindo para passar novamente o vídeo. Sim, vou passar. Bem. A proposta desse vídeo é justamente chamar a atenção, né, para o momento, né, que o sistema de saúde ele não tem condições de atender a todos, então muitas pessoas vão precisar dos hospitais e não vão conseguir ter esse atendimento pela superlotação, né? Então, por isso, a importância desse distanciamento social nesse momento, para que essas instituições possam se preparar melhor para enfrentar essa situação. Alguém tinha colocado aqui que queria fazer 2 perguntas, agora eu vou ver se eu volto ali. Maria Helena tinha colocado que queria fazer uma pergunta, Isso. 2 perguntas, foi Maria Helena. Assim. Foi, eu estou digitando ainda. Pode falar. Pode falar, Maria. Bom, boa tarde a todos. A primeira pergunta, eu acho que foi o professor da Bahia, o professor Leandro Diniz, eu acho que foi ele, que falou sobre uma coisa interessante em estatística é que a gente trabalha com a incerteza, ao invés de a gente trabalhar com a certeza, que é uma coisa muito comum nas aulas de matemática, e o próprio professor de matemática se sente muito inseguro em relação a esse trabalho. Então, a primeira pergunta seria, como que a gente poderia explorar essa parte da incerteza dentro do trabalho da estatística? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, ela seria voltada para a parte de amostragem, que foi o professor Suzy, lá do Rio Grande do Sul, que falou por último, que é uma coisa que, quando eu dou aula de estatística também, para a educação básica, eu tenho muita dificuldade, porque a maioria do material e dos livros didáticos que a gente usa, eles estão muito preocupados apenas com cálculo de medida de tendência central. E aquela parte inicial de estatística, que é a construção de uma amostra representativa, aquilo quase não é falado. E eu gasto um certo tempo da aula falando com os alunos, explicando da importância disso e falando como que uma amostra mal feita
pode gerar um resultado ruim. Só que eu gostaria de saber, assim, como que a gente pode mais explorar isso da amostra representativa? Seriam essas duas perguntas. Tem várias formas, né, que a gente pode trabalhar em sala de aula com os alunos, para eles poderem compreender esse conceito de amostragem. Quando eu trabalho com os alunos, e que no caso, os alunos que eu estou me referindo, né, no ensino superior, que é onde eu atuo, eu começo sempre deixando claro para eles que o mais importante é traçar primeiro, definir o objetivo. Porque quem é a minha população-alvo? Depende, né? Depende da pesquisa que eu estou realizando. Então, eu começo a questionar e perguntar o que eles teriam interesse em pesquisar, né? A partir do momento que eles vão dizendo o que eles gostariam de investigar, a gente vai conversando. Aí diz assim, tá, então vamos definir bem esse objetivo. Já que é isso que nós vamos investigar, o que seria a nossa população? Depois, a partir desse momento que eles definiram a população, eu começo a discutir com eles se é viável, né, a gente coletar os dados em toda essa população, logo que isso vai depender de caso a caso. E quando eles começam a dar exemplos muito simples, que seria muito fácil, que seria a sala de aula, a turma de alunos, aí eu começo a ampliar, então, essa proposta, né, para um contexto maior, para chegar, né, na necessidade de trabalhar com amostra. E aí, então, eu vou perguntando para eles, então, se eu precisar fazer essa amostra, como é que eu poderia fazer? E a partir das respostas que eles vão dando, eu vou tentando trazer essa discussão. Mas será que essa forma de coletar esses dados representaria o todo? Será que eu não estaria, né, com alguma tendência, né? Será que não seria só uma parte da população, com certas características que estariam atendendo nessa amostra, e eu deixaria de ter uma visão do todo? Então, nessa conversa, vai surgindo muitas oportunidades de se explorar tanto os métodos probabilísticos quanto não probabilísticos, se eu estiver no ensino superior, ou se eu estiver, né, na educação básica, trabalhar com esse conceito de amostra aleatória, né, trabalhar com o conceito de uma amostragem não aleatória, que é por conveniência. Então, quando eu estou entrevistando de acordo com a facilidade de acesso que eu tenho às pessoas, né, e quando eu posso fazer um estudo, um planejamento, né, eu posso selecionar aleatoriamente quem vai participar. As pessoas, às vezes, elas já querem definir a população, sem antes dizer o que elas querem pesquisar. E eu acho que aí é que está a maior dificuldade para se começar essa discussão. Algum outro colega gostaria de comentar? Eu completaria o que a Suzy está falando, Maria Helena, principalmente fazendo uma amostra aleatória, para tentar conhecer um todo, que a gente pode fazer isso na escola, por exemplo, fazendo uma amostra não aleatória para ir buscar exatamente o mesmo parâmetro. Então, eu posso imaginar que eu quero estimar a idade média dos alunos de toda a escola, né? Porque eu vou ter essa informação, eu vou conhecer esse universo. E aí, depois a gente pode começar a fazer, se eu tirar uma amostra de tamanho tal, qual vai ser a idade média dessa amostra? E se eu aumentar minha amostra? Então, você vai começar a trabalhar formas, né, de mostrar, e eles fazendo junto essa retirada de amostra, para eles percebendo qual é o impacto do tamanho da amostra. Quem acertou mais foi uma amostra aleatória, ou se foram eles ficando no corredor, indo no recreio perguntando. Então, toda essa discussão a gente construindo junto, né? Você está melhor? Estou sim, graças a Deus. Eu até te mandei um e-mail antes hoje, já tô curada já. Eu tive Covid, gente. Então... Eu e minha família, os 4. Mas então, estamos bem. Meu marido está internado, mas quase em alta. Foi difícil, que bom. Viu? Mas tudo bem. Que bom. Então, nós estamos falando de algo queria complementar a fala da Luciane. Por exemplo, naquilo que Luciane exemplificou. Você poderia se perguntar o seguinte: se a gente quisesse conhecer a idade média dos estudantes na escola, eu teria que pensar em uma amostra estratificada. Porque a idade dos guris menorzinhos é uma, né? Ela está segmentada por ano escolar e por turno. Porque os meninos da manhã, em geral, são os mais jovens, os da tarde são os mais velhos, e os da noite é outro público. É um público que é, em geral, de jovens e adultos. Então, a riqueza de um exemplo tão simples, você pode explorar a amostragem por conglomerados, dizendo, olha, o que acontece se a gente pega, em vez de pegar aleatoriamente, né, vamos pegar todos
3 ou 4 salas. Qual o perigo da sua estimativa se você fizer isso, né? Qual a necessidade de você estratificar por turno? Qual a necessidade de você estratificar por ano escolar, né? O que seria uma amostragem sistemática? Seria você pegar a lista de frequência de todos os meninos do primeiro ano A, B, C e fazer de 10 em 10. Então, o problema é que não é muito simples trabalhar isso na educação básica, né? Um grande desafio. Talvez a gente precise trabalhar com sequências de ensino, sequências didáticas que trabalhem pequenas partes da teoria de amostragem na educação básica, certo? E complementando, né, Irene, que isso é esperado ser trabalhado no ensino médio pela Base Nacional Comum Curricular, que é a amostragem, tipos de amostragem. Então, eu acho que isso é um grande desafio hoje para o professor de matemática, que poucos viram isso na sua formação, né? Pouco se tem nas licenciaturas hoje, é dado esse conteúdo para o professor de matemática. Obrigada. Eu vou só contribuir, aí voltando aqui para esse contexto do Covid, hoje a gente tem uma amostra extremamente enviesada dos casos, né? Por isso que a gente vai falar, quando a gente está vendo essa letalidade tão alta, porque a gente está indo buscar na população que está procurando atendimento, que é uma população mais grave do que a população geral, né? Então, parece que as coisas são piores, porque a gente só está vendo em que está chegando lá na ponta. A Bahia, agora que está aumentando a possibilidade de testes, a Bahia tem feito algo diferente. A Bahia não, Salvador, na verdade, a capital, tem feito testes como blitz de trânsito. Então, os agentes de trânsito, junto com o pessoal da área de saúde, estão parando o motorista aleatoriamente, para o motorista, faz blitz diários em 3 pontos da cidade, e aí faz o teste primeiro da temperatura. Se a pessoa tiver com febre, aí faz o teste rápido. Se der positivo, faz o outro teste. Então, é encaminhada para fazer o outro teste. Ele recebe um SMS solicitando que ela compareça num ponto para fazer tal exame, o teste mais detalhado, né? E aí, ou seja, tá uma alternativa ao que Suzy colocou que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta? Tem uma pergunta do Edson. Você quer fazer, Edson, a sua pergunta? Eu posso ler aqui. Tem algumas perguntas no chat. Eu já estava acompanhando aqui. A pergunta do Edson, posso fazer então? Pode. Ele pergunta como vocês veem esses desafios do ensino na rede pública, tendo em vista tantos dados que vêm sendo mostrados e não conseguimos estar com nossos alunos de forma remota atualmente, nesse momento, trabalhando na estatística. Eu posso começar respondendo? Por favor. Por favor. Edson, nós temos a convicção, né, de que nem todos os nossos alunos eles possuem a conexão, possuem o aparelho, né? Eu também dou aula para a rede pública, no ensino básico, e o que eu tenho tentado fazer é diversificar ao máximo o envio de materiais. Então, eu mando pelo YouTube, mando PDF, faço com que eles tirem foto dos cadernos, me mandem as soluções, e com isso eu tenho proposto ações nesse sentido. Claro, sempre entendendo e levando em consideração que nem todos os meus alunos estão contemplados, mas essa abordagem ela precisa ser feita, a gente precisa espalhar também esses dados para que as pessoas se conscientizem da importância de ficar em casa, de cuidar dos seus, cuidar das suas famílias, das pessoas que eles amam. Eu concordo com o Leandro Nascimento, é muito importante, né, que apesar da gente ter essa clareza de que nem todos vão poder participar, o que está se pensando, se propondo, não é necessariamente se vencer conteúdos, né, e continuar o ano letivo à distância. A ideia, como o Leandro colocou, levar a informação, né, àqueles que estão conseguindo acessar, que estão conseguindo acompanhar, é uma forma desses alunos poderem estar conversando, discutindo isso em casa,
esclarecendo também, né, os familiares que muitas vezes têm dúvida sobre muito dos conceitos, né, dessa nova linguagem, a gente está falando de letalidade, mortalidade, né, taxa de incidência, e às vezes as pessoas não têm clareza, né, sobre esses conceitos. Então é importante que se tente manter, mesmo que com poucas pessoas, né, com poucos alunos, esse contato, né, esse contato diário, contato semanal, disponibilizando diferentes meios em que eles possam acessar, para que eles possam ir acompanhando e compreendendo o que está acontecendo. Acho que essa situação ela traz um desafio grande para todos nós, que não estamos preparados. Tinha um comentário até que a Tânia Guzmão fez, que o nosso sistema de saúde não está preparado, nenhum sistema de saúde vai estar preparado para uma pandemia, né? A gente não está preparado, ou seja, é uma situação extremamente atípica, e é interessante que daqui a alguns anos, 20 anos, 30 anos, quando a gente olhar para trás, para os dados dos sistemas de informação, de mortalidade, de ciência, de hospitalização, a gente vai ver que tem 2020 é um ano extremamente atípico, né? E o que fazer com ele do ponto de vista estatístico, até explorar isso, porque é completamente fora, a gente vai ver muitas doenças baixando a mortalidade, por exemplo, acidentes de trânsito baixou muito, até acidentes por arma de fogo, tudo isso baixando, enquanto outras aumentando, né? Não só insuficiência respiratória aguda, mas, por exemplo, muitos infartos, muitos AVCs que seriam salvos e que hoje com o sistema lotado e não tem como salvar essas vidas. Então, é só para a gente ver, a gente realmente está num momento atípico e aprendendo, nesse momento, a lidar com cada uma situação dessa, seja na sala de aula, seja na nossa vida, né, de administrar isso tudo nesse momento. É um desafio mesmo. Mais alguém quer complementar? Pode abrir o microfone. Está mais fácil para a gente conversar. Tem mais perguntas no chat. Aqui tem uma da Paula. Tem uma da Paula. Minha preocupação, né, é quanto aos usos e abusos dos dados estatísticos. No Brasil, a falta de testes diagnósticos camuflam os resultados. Isso produz consequências negativas reais para a compreensão do surto. Temos uma subestimação da gravidade do surto. Me parece que a probabilidade real é desconhecida. Assim, como alertar que muitos não estão dando a relevância necessária para a real situação. Como usar as aulas para provocar essas inquietações. Eu acho que, de uma certa forma, que foi a proposta da mesa, trazer elementos para o professor, para sua reflexão, para que ele possa pensar em como levar isso, né, para dentro da sua sala de aula e refletir com os alunos, com aqueles que eles estão conseguindo manter contato. E também é uma situação que nós estamos vivendo, como a Luciane falou, e que vai nos trazer essa aprendizagem. Como que nós podemos organizar, né, o sistema de ensino para que a gente possa manter o contato com os alunos, né, por diversos meios, de diversas formas, né, utilizando mais a internet, né, e as aulas à distância, para manter, né, estando distante fisicamente, mas próximo deles, para poder auxiliá-los, né, a compreender esse momento. Suzy, eu queria fazer uma reflexão sobre isso, que é o seguinte, que a gente está chamando o paradoxo da quarentena, né? Na verdade, não estamos em quarentena, estamos em isolamento social. Mas o sucesso do isolamento social, em tese, vai diminuir o número da gravidade e não vamos sobrecarregar os hospitais. E aí nós vamos ser acusados de que fomos alarmistas demais. Sim. Fizemos um pandemônio e para nada. Então, é muito triste ver hoje, a maioria das pessoas estão saindo do isolamento e isso vai reverberar, né? Só vai reverberar daqui a um mês. Eu acho que o grande problema nosso é como avaliar o impacto da restrição social. Nós não vamos ter.
a não ser algumas cidades que fecharam, alguns países que fecharam, e na realidade a gente vai ter que sempre comparar com os outros países, com os outros estados e os outros municípios, né? Mas é importante mencionar, se o grau de dano causado pela Covid-19 nos pulmões, se não fosse tão grave, não seria pandemia. Porque o problema nosso é que o sistema hospitalar não dá conta, né? Se tivéssemos um sistema hospitalar que desse conta, em teoria não haveria alguns líderes de Estado, né? Eles pregavam a tal de imunização de rebanho, né? Que depois retrocederam, porque se deram conta que o sistema hospitalar não daria conta, né? E aí também o cuidado que a gente tem que ter, uma vida é uma vida, todas as vidas têm que ser salvas. E o cuidado dos Estados Unidos está sendo muito mais alto nos negros, nos latinos, por quê? Porque eles não têm acesso à saúde, que lá tudo é privado. Então, eu acho que essa pandemia, uma das lições dessa pandemia é que nós vamos aprender a valorizar o SUS, um sistema público de saúde. Nós precisamos resgatar a escola pública, porque realmente com a escola pública, preparar esses estudantes, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que nós, como professores, temos uma grande missão e a gente não pode esmorecer e a gente tem que continuar nessa batalha no sentido de dizer para o mundo, olha como importante esse conhecimento escolar, matemático, do logaritmo, da função exponencial, da média, né? Como isso é importante para a gente aprender a ler, aprender a compreender esse mundo e a gente não ser ludibriado, e a gente formar pessoas que sejam capazes de pensar. Eu acho que essa é a maior lição. E eu acho que nós estamos começando também a nos organizar para isso. Eu acho que é isso que todos nós devemos fazer. Certo? Aproveitando a fala da Irene, vou comentar aqui, né, o José Fernandes, ele coloca que está escancarado nestes tempos de pandemia a falta do conhecimento estatístico da mídia, da sociedade, principalmente dos representantes do poder público. Então, aí, mais uma vez, né, a importância que a educação estatística tem para auxiliar, né, na compreensão desse momento que nós estamos passando e de outros, né, porque a gente já vem sentindo há bastante tempo essa falta do conhecimento, né, na área da estatística, das informações que estão sendo divulgadas pela mídia. Vamos, Leandro, você põe novamente o link, a gente vai colocar novamente o link dos certificados, né? Eu coloco aqui. Eu queria só fazer uma fala que tem a ver com isso. Eu recebi de Jussara Araújo, que é uma professora da UFMG, num grupo que eu participo. Ela citou dois autores, Engelstrom e Sanino, que dizem o seguinte num artigo publicado no Educational Research Review. Um dos fatores que criam uma maior necessidade social para a aprendizagem expansiva é a existência de ameaças globais. Como exemplo, eles citam as pandemias. Então, ela fala, né? Aproveitemos a oportunidade para aprender expansivamente. Então é isso. Queria colocar essa citação aqui. E depois eu posso compartilhar esse artigo se alguém tiver interesse. O título e o link para download. Está em inglês. Ok. O José Fernandes colocou aqui mais adiante, precisamos dar parabéns a todos da mesa, né? E ele ressalta que precisamos de discussões dessa natureza ao longo da pandemia e também no pós-pandemia. Né? Então, nesse momento, apesar de nós estarmos, né, afastados dos alunos, alguns professores, né, impossibilidade de dar continuidade às suas aulas, no pós-pandemia pode também, né, se trabalhar para essa reflexão com os alunos. E aqui ele coloca que a educação estatística fomenta condições de cidadania. O Maciel coloca que a formação do cidadão requer uma educação estatística e esse momento de pandemia está deixando isso bem claro. Muito bom ver, né, que as pessoas têm muito claro, né, a importância da educação estatística. Não é por pouco que a BNCC agora abriu mais espaço, né, tanto para a estatística quanto para a probabilidade. A Roberta está participando aqui também, um abraço para a Roberta, lá de Santa Catarina.
Tem uma fala importante do Edson, novamente. Ele fala que sentimos muito por não termos nos preparado com as tecnologias. Verdade, Edson. Aqueles professores que já inseriam a tecnologia nas suas aulas tiveram uma reação menor adversa, né? Porque ele já estava fazendo essa transição. Então, nesse momento, foi menos traumatizante. Por exemplo, eu consegui fazer uma live com os meus alunos e eu tive 30 alunos online. Para a escola pública, eu acho que isso aí é muito, né? É um número bem significativo. Mas a gente já vinha propondo ações nesse sentido, né? Então, o abismo fica menor quando você cai numa situação dessa, né? Mas também a gente tem que entender que a educação também não será a mesma depois da pandemia, né? Com certeza. Com certeza. Nós não seremos os mesmos. E apesar de, né, alguns professores e algumas instituições terem suporte, já estarem mais preparadas tecnologicamente para trabalhar, existe, né, aquela reflexão que o direito para todos, né, ou a gente consegue trabalhar de forma igual com todos, ou não se trabalha. Então, eu acho que esse é um pensamento que nós precisamos rever. A partir do momento que o professor, ele continua, né, trabalhando com alguns alunos, que são aqueles que estão naquele momento tendo condições de acompanhar as aulas, a gente não está fazendo uma distinção, né, longe disso, a gente está tentando possibilitar que esse aluno continue acompanhando os estudos, mas no retorno, quando tudo se normalizar e a gente puder voltar para a sala de aula, nós vamos trabalhar sim, né, todos os conceitos, todos os conteúdos necessários, discutir, ter os nossos momentos de sala de aula presencial normal, mas a gente pode fazer essa retomada de uma forma gradual, né, sem lotar salas de aulas, sem os alunos lotarem os ônibus para chegar na escola, se a gente conseguir replanejar e reorganizar esse retorno, para a gente não correr o risco de ter novas ondas, né, de contaminação. O pessoal está perguntando o link da gravação, ele vai ser disponibilizado lá no Facebook, tá, do GT12, né? Já foi colocado de novo aqui, em algum momento, pelo Ivanildo. Você pode colocar de novo, Ivanildo? Não sei se o Ivanildo ainda está nos assistindo. A mesa foi um pouquinho mais longa, né, do que a gente tinha imaginado, mas a conversar... Ó, o Ivanildo está aqui, ele vai colocar. Mas a discussão está tão boa. Instagram, né? Esse é o Facebook, a gente vai botar no Facebook e no Instagram, não é isso? Isso, a Adriana já colocou aqui o link. O link do Instagram eu coloquei aqui em cima. Tá, pode repetir de novo, porque tá... E a gente pretende também depois divulgar por esses meios, né, outras propostas. Aí vocês também podem entrar em contato conosco. Lá nossa apresentação também vai estar disponível, né, nesses dois locais, no Face e no Instagram. Isso. E vocês podem também solicitar, né, o que tiver demanda, as necessidades, que a gente conversa com os colegas do GT12 e tentamos organizar uma mesa para atender, né, as solicitações dentro do possível. A Marta, né, está colocando que isso mesmo, precisamos fazer pesquisas para desenvolver estratégias para a saída do isolamento. Nesse momento a gente está pensando muito, né, focando no isolamento social, mas precisamos pensar de que forma que nós vamos começar a sair desse isolamento. E a testagem, né, os testes são importantes, são necessários, estão começando a chegar, né, no Brasil, os testes, e isso vai ser muito importante para a gente ter, como aquele próprio estudo epidemiológico que vai ser realizado aqui no Rio Grande do Sul, vai ser replicado em outros estados também, né, e isso vai ser importante para se poder fazer esse planejamento, se conhecer como é que está, né, tanto a velocidade, né, de contágio, como o comportamento, né, quais são as regiões que tem um número maior de assintomáticos, que é preocupante, porque esses são vetores em potencial para dar continuidade, né, à transmissão do coronavírus. Então, esses estudos são muito importantes. Isso, só para deixar o gancho para a próxima mesa, né, Suzy, que já está sendo pensada com outros colegas, inclusive, que é muito importante nessa hora da testagem a gente começar a refletir sobre a qualidade dos testes, né, sobre a sensibilidade, a especificidade, o que significa isso, e o valor preditivo positivo ou negativo, porque são interpretações que muito confundem,
Então, a pessoa acha que a sensibilidade tem a ver com o resultado dela ter dado positivo, e se ela tem a doença ou não, e isso é um outro conceito. Então, acho que essas coisas é importante a gente discutir agora. Ontem mesmo saiu, recentemente, várias informações que esse lote que chegou sendo doado pela Vale, ele está com sérios problemas de sensibilidade. Então, é muito importante a gente discutir isso, ter essas noções críticas também, para a gente poder interpretar melhor os resultados dessa amostragem que vai ser realizada nos estudos, né? Isso, em breve a gente vai estar divulgando essa mesa. Olha, obrigada, Tânia. A Tânia está colocando nesse momento de isolamento, vocês foram uma companhia maravilhosa. Muito obrigada, meninos e meninas da estatística. E vocês também, todo o planejamento dessa mesa foi um momento muito rico para nós, né? Que estamos aqui, foi muitas discussões importantes, foram momentos de aprendizagem entre todos nós, e poder compartilhar, né, essas reflexões com vocês é muito bom. Verdade. Vamos encerrar, então. Obrigado, gente, pela presença de todo mundo. Eu farei uma fala junto com os alunos do DA da matemática aqui na próxima quinta, às 14 horas. Então, fica aí o convite também para vocês. Diniz, aproveitando, então, fazendo propaganda, o Dia da Matemática, né, aqui na Bahia, na SBEM Bahia, a gente vai fazer também uma fala sobre a importância da educação e estatística na compreensão da pandemia da Covid-19. Eu acho que é um momento triste para a humanidade, mas também um momento esperançoso, né? Eu acho que todos nós podemos, de alguma forma, contribuir com aquilo que nós sabemos, né, com aquilo que nós podemos, para que a população possa se posicionar de uma forma mais crítica, mais consciente. Então, eu só gostaria de agradecer muito, foram vários dias de trabalho muito interessante. Eu, em momento nenhum, me senti sozinha, né, acho que foi muito bem para nós, foi muito bom essa troca de experiências, de fala. Vocês fizeram muita companhia para nós, e é uma forma como a gente não solta a mão de ninguém, né? Da gente se fortalecer, porque esse fortalecimento é que vai nos fazer passar essa travessia, né? Então, um obrigado para todo mundo e vamos em frente, vamos pensar em sequências didáticas, sequências de ensino, o que podemos estar fazendo para os professores da educação básica, tá bom? Isso aí. Obrigada aqui aos colegas, obrigada aos colegas da mesa, principalmente vocês que tiveram esse tempo aqui para nos ouvir. Só respondendo, a Cleide falou ali sobre o tempo do resultado, realmente esses testes rápidos, ele vem numa ajuda fundamental em relação ao tempo do resultado, e a princípio eles teriam até uma sensibilidade melhor do que o PCR, que é esse que demora mais tempo, precisa de mais tecnologia para ter os resultados. E é por isso que a gente precisa tanto que esses testes cheguem, mas que também eles cheguem com qualidade. Não adianta eles chegarem e não terem a qualidade, porque a gente não consegue confiar nos resultados, né? E foi muito bom, realmente. Eu falei, só preparar essa mesa aqui foi, assim, excelente. Foi uma companhia muito boa. Todos esses dias a gente testou muito isso aqui para dar certo hoje. Ainda tivemos problemas que não tem jeito, né? Essas coisas sempre vão acontecer. Mas a gente fez o nosso possível aqui. Obrigada às colegas do GT12, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, e a vocês todos que nos ouviram. Lotou a sala, infelizmente nem todo mundo que tentou conseguiu, porque a gente extrapolou os 100, mas eu fiquei aqui tomando conta, cada vez que um saía eu aceitava o outro. Desculpa se alguém caiu e não conseguiu voltar. Quase que a Suzy não conseguiu voltar. Ela voltou por um. O Leandro também. Também caí. Quase que eu falei, alguém vai ter que sair para a Suzy. A Suzy ainda não tinha feito a fala quando ela caiu e já estava lotada. Mas deu para voltar. A gente conseguiu. Foi muito bom. Obrigada a todos vocês, viu? E aproveitar essa fala animada de vocês para dizer que a gente pode levar um pouquinho, assim, desse calor, né, dessa relação fraterna, né, que nós temos no GT12, que é muito boa, levar para as outras pessoas que não conheciam o grupo, tá, ou que conheciam só uma parte, né, fazem parte só de alguns grupos de pesquisa, mas para que vocês possam conhecer, né, esse trabalho do GT12 de Educação e Estatística da SBEM. Um abraço a todos, pessoal. Fiquem em casa. Obrigado. Valeu. Fiquem em casa e usem o álcool. Isso, álcool gel. E lavem muita água. Água e sabão.
Obrigada pelo convite. Adorei participar. Valeu. Obrigada. Valeu! Façam Tchau. falazinhas aí, gente. Isso, agora vocês podem sair do vídeo e Aparece dar um no tchau, vídeo aí dando assim. tchauzinho. Pode abrir Isso. o vídeo Deixa aí, eu quem tirar só fica uma lendo os foto. nomes. Peraí. Para tirar umas fotos aí. Isso. Deixa eu tirar Vai uma entrando todo foto mundo. aí. Printa a tela que é melhor, Luciano. Faz um print. Printar a Aí tela. você não sabe se eu sei Print fazer screen. isso. Deixa eu ver se ainda é Deixa como entrar é. todo Tô mundo aí. que esperando faz um todos print. abrirem aqui, aí a gente As printa. carinhas aí. Oi, Marta. Oi, Botaram pessoal. perfume? Passaram Cássio, perfume? grande abraço. Não, cabelo horrível. Peraí que eu vou para outra tela. Peraí. Peraí que tá aparecendo ainda, gente. Deixa o pessoal sair da... Vamos, pessoal. Peraí que vem mais. Tá demorando aqui carregar as fotinhas. Tá. Tem algumas aqui carregando. Muito obrigado pela presença nossa. de todos vocês, viu? Foi muito Oi, legal Elias. essa tarde. Nós colega. agradecemos muito aí a participação de todos. Ótimo. Diga, Salvador. Edu, Legal. bom. Muito bom ver que a gente não estava Muito só bom, olhando né? para esses nomezinhos Pois pretos. é, Muito melhor Agora a gente- assim. Com pode certeza. ver os rostinhos, né? Que bom. Muito bom. Cadê Tchau, a gente. Tânia? Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Obrigada pela Obrigado. companhia. Boa tarde. Obrigado. Tchau. Valeu, gente. Tchau. Boa tarde a Tchau. todos e todas aí.